Olá, eu sou Mônica Dalmassi, sou nutricionista. O nosso encontro hoje é para falar sobre os requerimentos, as necessidades nutricionais da nossa gestante. Então é importante a gente lembrar que a gestante, ela não precisa comer por dois. Isso é uma coisa que não existe. O que ela precisa é ingerir nutrientes de qualidade. Então não é um valor calórico, e sim a qualidade da dieta que você vai prescrever para sua paciente. Então o que é importante? Proteína de qualidade, a ingestão de cálcio, de ferro, a ingestão de vitaminas, de frutas, de vegetais frescos, a quantidade de proteína que você vai passar para a sua paciente. Então, o mais importante para a gente é a qualidade e não simplesmente contar calorias, ok? Isso é muito importante, porque a demanda energética ela vai ser aumentada, mas a demanda energética no primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, ela não é muito alta. Ela é muito alta em nutrientes, a quantidade de proteína, a quantidade de ferro, a quantidade de vitamina B12, a quantidade de zinco. Todos esses produtos, né, cálcio, magnésio, vão ter sua demanda aumentada, mas não necessariamente um valor energético muito alto. Então, a gente precisa fazer um cálculo de estimativas energéticas, mas sempre pensando na qualidade desses nutrientes e não única e exclusivamente no valor calórico. Senão, minha gestante pode comer um chocolate ao invés de comer uma fruta. Vai ter o mesmo valor energético, mas nutricionalmente é muito mais pobre. Então, a gente precisa ficar sempre muito atenta à qualidade da dieta que a gente vai prescrever, ok? E não deixar a paciente muito solta com relação à ingestão de substâncias que não são saudáveis, alimentos industrializados, excesso de sal e tudo mais, que podem colocar a nossa gestante em risco e não ter a quantidade de nutrientes de forma suficiente e satisfatória. Então, o cálculo que a gente vai fazer de estimativas energéticas, ele vai levar em consideração a taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de energia gasta mesmo que a minha paciente durma o dia todo, o fator atividade, que se ela tem uma vida mais ativa, se ela não tem uma vida mais ativa, se ela é sedentária, e o fator da própria gestação. Então, a gente vai usar todas essas informações, fazer esse cálculo. Esse material ele está todo escrito para vocês na nossa apostila. Os cálculos não são complicados de fazer, tá? Então, na verdade, são fórmulas que a gente vai utilizar para pessoas de 18 a 30 anos ou de 30 a 50 anos e a gente vai usar o cálculo para poder encontrar o valor energético total. A gente pode usar a fórmula da OMS e, consequentemente, chegar a esse resultado, tá? E aí depois eu vou colocar o fator atividade, que pode ser um fator atividade leve, moderado ou de atividade intensa. Lembrando sempre que a gente precisa estar atenta à nossa paciente com sobrepeso e obesidade, que muitas vezes a gente não precisa adicionar nenhum valor a mais, basta a gente distribuir o cálculo normal sem adição de fator atividade. Isso pode ser muitas vezes utilizado. Eu particularmente gosto muito, eu sou uma pessoa muito prática, normalmente no atendimento a gente não tem muito tempo. Então essa fórmula toda calculada, se você vai fazer a dieta em casa, você pode fazer a distribuição toda com o cálculo perfeito. Mas se você está num atendimento de ambulatório ou com um tempo muito curto, você pode utilizar a fórmula de bolso. A fórmula de bolso está aqui para você dar uma olhadinha, você vai encontrar, né, a idade em anos, aí você vai trabalhar a partir, né, obviamente, de uma adolescente, e aí você vai encontrar o cálculo de quilocalorias por quilo de peso. E aí você vai utilizar ou 40, ou 30, ou 36, 38, de acordo com a idade da sua paciente. E aí você vai fazer. Então, a sua paciente tem de 19 a 24 anos, você vai pegar o peso da sua paciente e multiplicar pelo número que está aqui indicado. Então, por exemplo, uma pessoa entre 19 e 24 anos, eu vou pegar o peso atual da minha paciente e vou multiplicar por 38. Uma paciente entre 25 e 50 anos, eu vou pegar o número 36 e multiplicar pelo peso da minha paciente atual. A gente utiliza o peso atual, a gente não utiliza o peso antes da gestação, ok? Então, a fórmula de bolsa ela é muito rápida, ela é muito dinâmica e a margem de erro é muito, muito, muito pequena. E a gente pode utilizar ela sem nenhum tipo de problema, ok? Então, a gente vai utilizar, além da fórmula de bolsa, a gente pode contar, por exemplo, para adolescentes, a gente pode utilizar esse cálculo de 30 quilocalorias grama por quilo de peso para mulheres que estão dentro da faixa de peso, quando ela é adolescente, ok? De 36 a 40 para mulheres que estão com peso pré-gestacional abaixo do ideal, a gente vai colocar um valor energético mais alto. E para quem já está em sobrepeso e obesidade, a gente usa 24 quilocalorias grama por dia para gestantes adolescentes, ok? Que já estão em sobrepeso ou obesidade. E aí a gente vai usar essa fórmula de bolso para acelerar o resultado do nosso cálculo para a distribuição do valor energético total dessa dieta, ok?
Então, além disso, a gente pode adicionar, né, que é o cálculo que a gente adiciona da gestante. Então, gestantes sedentárias, a gente adiciona 200 calorias a mais. Para gestantes fisicamente ativas, a gente utiliza 250 calorias por dia, isso para o primeiro trimestre. E a partir do segundo trimestre, a gente vai adicionar 300 calorias por dia, independente do nível de atividade que essa paciente tem. Então, você pode observar aqui que 200 calorias são mais ou menos 2 bananas, tá? 250 calorias para uma pessoa muito ativa, uma gestante muito ativa, é um aumento calórico muito pouco. Então, não existe essa coisa de que grávida vai comer por 2, ok? Então, fica muito atento. E você vê, a partir do segundo, terceiro trimestre, quando o desenvolvimento fetal já é muito maior, né? O valor energético adicionado, independente da vida ativa que essa paciente tem, né? Você vai fazer ou a fórmula de bolso ou a distribuição do cálculo pelo OMS e você vai acrescentar o valor da fator atividade e esse valor a mais, né? Ou seja, o quanto a sua paciente vai receber a mais de energia, já vai estar aqui, 300 calorias por dia. É um valor muito, muito, muito baixo, ok? Então, a gente fica muito atento para que a nossa paciente não entre em sobrepeso e obesidade durante o processo de gestação, pela distribuição da dieta que vai estar muito elevada. Então, atenção a isso. O que eu devo dar mais atenção do que única e exclusivamente o valor calórico? O valor calórico é para a gente distribuir a dieta de uma forma adequada. Então, a gente vai distribuir a dieta de acordo com macronutrientes, né? Como a gente vai ter um encontro só para conversar especificamente sobre isso, mas o mais importante é a gente lembrar dos nutrientes mais essenciais. A gente precisa de proteína de boa qualidade, a gente precisa de alimentos fonte de ferro, a gente precisa de leite e derivados para a oferta de cálcio, né? A carne vermelha é a principal fonte que a gente tem de ferro, mas a gente pode utilizar os produtos de origem vegetal, desde que associados à oferta de uma fruta cítrica ou um suco ou um refresco, até mesmo uma limonada, se for uma paciente que tem um sobrepeso ou obesidade. A gente precisa pensar sempre na combinação desses alimentos, oferta de vegetais, de frutas, verduras, legumes e proteínas de boa qualidade para que essa gestante tenha de fato uma alimentação adequada. Então, os nutrientes que são mais importantes, né, principalmente o ferro, a vitamina B12, o cálcio e proteínas, a gente tem uma distribuição deles mais equilibrada. Então, por exemplo, a proteína é 1 grama por quilo de peso. A gente vai utilizar o peso atual daquela paciente. Eu vou precisar de uma suplementação de pelo menos 600 microgramas ou a ingestão de 600 microgramas de ácido fólico. Então, pelo menos a ingestão de 2 a 3 porções de vegetais folhosos escuros por dia, né? Então, estar atento à qualidade do produto, à qualidade do alimento que a sua gestante vai estar ingerindo é muito mais importante do que simplesmente ficar contando calorias, né? Então, comer um biscoito recheado, uma bolacha recheada ou comer uma fritura não é o nosso objetivo durante o tratamento. E a gente precisa atender às demandas nutricionais. Vocês acabaram de ver que o valor calórico que aumenta, ele é muito baixo, né? Então, a gente vai atingir, a partir do segundo, terceiro trimestre, 300 calorias a mais por dia. Isso é um valor muito baixo. Então, se a minha paciente comer um chocolate ou um biscoito, ela já vai passar essa cota e não vai ter os nutrientes necessários e importantes para a formação do bebê. E para a saúde dela também, porque se a mãe não ingere, o bebê não vai deixar de ter. Ele vai tirar do dente, ele vai tirar do osso, ele vai tirar da saúde da própria mãe os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento, ok? Então fique muito atenta à qualidade da distribuição da sua dieta e principalmente aos nutrientes mais importantes durante o processo de formação desse bebê e da própria saúde dessa mãe, ok? A gente se vê. Tchau!